Será que Bolsonaro cometeu o crime de genocídio, como tem sido ventilado e falado por alguns? Claro que não. O genocídio refere-se a um crime de extermínio motivado por questões raciais, por diferenças religiosas, étnicas, nacionais, enfim, uma série de situações. E Bolsonaro não exterminou ninguém. Isso é fato. Então, tecnicamente e juridicamente, Bolsonaro não cometeu o crime de genocídio. Mas nós temos que ser realistas. Bolsonaro foi irresponsável. Foi. A partir do momento que ele adotou uma postura negacionista da gravidade do coronavírus, ele foi irresponsável. E nesse ambiente ele se tomou uma postura negligente em face da gravidade do coronavírus. Tanto que hoje nós temos mais de 100 mil mortes. E talvez se desde o início ele tivesse adotado uma postura mais séria e vigilante, talvez algumas mortes poderiam ter sido evitadas. Isso é fato na minha concepção. Mas o mais grave disso tudo, na minha concepção, reitero novamente, é a manutenção da postura dele. Ele tinha que reconhecer que errou. Quando ele foi a público dizer que era uma gripezinha, e a gente percebe hoje que não é uma gripezinha, ele tinha que vir a público também e dizer que errou e pedir desculpa para as famílias, para os familiares de mais de 100 mil pessoas que faleceram. Isso sim seria a postura mais correta, mas nem isso ele faz. Pelo contrário, ele adota uma postura de um remédio milagroso que a gente sabe que não é milagroso. Não é milagroso. Se fosse milagroso, não teríamos mais de 100 mil mortes. Então a manutenção dessa postura irresponsável, negacionista, colocando um remédio como um milagre, é muito sério. Por quê? Porque vem de um chefe de uma nação. E talvez, a partir disso, a gente tem que ponderar e pensar, será que ele merece estar na cadeira que ocupa? E isso sem fanatismo. Essa é a minha postura, se fosse Lula, fosse FHC, fosse quem fosse que tivesse ali na presidência da República e tivesse adotado a postura que adotou. Então nós temos que ter um pensamento crítico e não deixar que o fanatismo nos cegue, que a estima por político nos torne imbecis. Isso não pode acontecer. Nós temos que ter um senso crítico e observar as coisas conforme os fatos. E perceber que o fanatismo e a burrice coletiva vai nos levar para o buraco. Nós temos que analisar os fatos e perceber o que é certo e o que é errado, sem exageros. Não foi genocídio, não, mas foi um ato de muita irresponsabilidade que tem que mudar. Seja o político que for, isso tem que acabar. A pessoa pública tem que ter uma postura mais séria, mais responsável e pensar muito antes de dizer alguma coisa. Principalmente quando ele vai a público de forma oficial e diz alguma coisa, solta alguma coisa. Por quê? Porque ele gera esperança. E nesse caso foi gerada uma esperança falsa. Porque nós já estamos com mais de 100 mil mortes do coronavírus. E a perspectiva é que chegue a mais de 180 mil mortes aqui no Brasil. Então essa postura irresponsável, seja do político que for, tem que mudar. Doa em quem doer.